Alavancas são frequentemente usadas em jogos de quebra-cabeças para criar desafios interessantes. Puzzles com alavancas podem envolver seu uso para abrir portas, ativar plataformas, revelar passagens secretas, baú escondido e por aí vai. E a chave para a gente criar um bom quebra-cabeça com alavancas é pensar como os jogadores podem usar essas alavancas para alcançar os seus objetivos. Em nosso caso, nesse vídeo, faremos com que as alavancas sejam conectadas com suas vizinhas de tal forma que você só consegue avançar caso consiga deixar todas elas acionadas através de uma certa sequência de alavancas para ativar, pois ao acionar uma, as suas adjacentes também serão acionadas. Em resumo, puzzles com alavancas são uma forma interessante de criar desafios para os jogadores. E ao pensar cuidadosamente no caso das alavancas, é possível até desenvolver quebra-cabeças criativos e desafiadores que mantêm os jogadores envolvidos e entretidos por horas. Então vamos ao nosso vídeo, pois nós vamos aprender como desenvolver esse desafio utilizando boas práticas, com um sistema bem flexível, logo após a nossa vinheta. Segura! E salve pessoal, Cenourão aqui com vocês e bora começar então o nosso próximo puzzle. Então, como eu disse na nossa introdução, nós vamos desenvolver um puzzle com alavancas. E o que acontece? A gente tem um mapa aqui e aí nele vai ter o seguinte, pessoal. A gente vai colocar aqui nessa parede aqui algumas alavancas. No nosso caso especificamente nós vamos usar 7, mas não é um valor fixo. Isso pode variar de mapa para mapa, beleza? Então, quando a gente vira uma alavanca, a que está do lado também vira junto com você. E aí o objetivo é que todas as alavancas estejam viradas para baixo. Se todas estiverem viradas para baixo, a passagem aqui, ó, é liberada, ok? Então essa aqui é a ideia. A gente vai fazer um puzzle com alavancas. Na hora que eu viro, por exemplo, vamos supor que tem uma alavanca aqui. Virei aqui, aí a que está aqui e a que está aqui vai abaixar junto. E se for o contrário, vai levantar, né? Então ela vai alterar o estado das alavancas adjacentes também. Vamos dar uma preparada no mapa aqui antes. Vou criar aqui o nosso controlador de costume, né? E aí eu vou colocar o seguinte. Aqui eu vou fazer 2 páginas, porque eu vou deixar essa página aqui para configurar os argumentos da função que já vamos criar. Então vem aqui na página 2, auto run. A gente coloca o wait primeiro, depois a gente mostra a tela e feito isso a gente apaga o evento. Pronto, isso aqui é o padrão para a gente carregar o mapa durante a transição. Muito bem. Vou deixar aqui, vou dar um OK. Vou aqui nos eventos comuns. É interessante vocês criam uma função boot, né, no jogo de vocês para poder configurar, carregar constantes, valores importantes. Mas eu não vou fazer aqui nesse tutorial para fins didáticos, beleza? Então aqui eu vou declarar uma função chamada lpconfig, ok? Por enquanto só a interface fica aqui. A gente vem aqui, ó, e chama a bicha aqui, ó, lpconfig. E aí, antes do lpconfig, a gente vai chamar a primeira página do evento, desse próprio evento, porque a gente vai executar a configuração dos argumentos tudo aqui, tá? Serão 7 argumentos, então a gente dá uma separada nas coisas e a gente vai jogar tudo para cá, tranquilo? Isso aqui é até interessante que você pode criar várias configurações para cada página, então fica a teu gosto a gente fazer desse jeito aqui, tranquilo? Vamos lá. Aqui vamos dar OK por enquanto. Vamos criar aqui o evento da porta agora, só para a gente deixar aqui tudo no jeitinho. Vamos escolher um gráfico bacana para ela, pegar esse camarada aqui. Vou trocar aqui o tipo de animação para direção fixa não animada, senão na hora que eu interagir com a porta ela vai trocar de direção, não é isso que a gente quer. Criou a segunda página. Aí a segunda página já é a porta aberta. A porta aberta é para cima, né? Para a esquerda é ela sumida, mas eu quero deixar aqui desse jeito. Virado para baixo, direção fixa não animada. E aí aqui, pessoal, aqui vai ter um switch depois, tá bom? Vamos deixar ele de boa aqui por enquanto. Depois nós vamos configurar esse switch aqui. Depois disso, nós teremos a alavanca por si só. Então eu vou começar a primeira alavanca a partir daqui.
Então eu já vou colocar aqui a alavanca. Vamos escolher um gráfico legal para alavanca. Tá aqui. Mesma coisa. Não animado, direção fixa. E aí aqui eu vou criar a segunda página. Vamos deixar assim por enquanto. Tranquilo. Então aí eu vou copiar e colar essa turma aqui mais 6 vezes. Já que são 7 alavancas, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maravilha. Vamos agora preparar os argumentos só desse estágio aqui, para a gente poder avançar, né? Vamos aos poucos. Então a primeira coisa que eu vou preparar aqui é o seguinte. Eu vou declarar as variáveis aqui para a gente poder entender o meme aqui. Vamos lá. Show de bola. Parcialmente, né? Eu disse que serão 7 argumentos, mas não vamos nos preocupar com todos eles no momento. Vamos por partes. Então vamos pegar primeiro só os 4 primeiros aqui, que é o mais importante nesse estágio, que é o seguinte. O primeiro argumento é o ID base do evento, ou seja, qual é o evento que representa a primeira alavanca. E aí essas alavancas, elas precisam estar criadas em sequência, ou seja, no nosso caso aqui a gente começou pelo ID 3, então tem que ser ID 3, 4, 5, 6, 7, 8, até conseguir as 7 alavancas, tá? Tem que ser na sequência, não pode ter um salto de um para outro, ok? Senão o sistema não funciona. Então, certifique-se de que essas alavancas estão criadas em sequência. A gente vai entender já já isso aqui que a gente vai fazer, tá? Mas o que importa aqui nessa configuração aqui é qual o ID da primeira alavanca, ok? Então aqui eu vou colocar 3, porque é o ID do nosso evento que está aqui, ó. Veja só, olha aqui em cima, ID 3. Então essa é a primeira alavanca. E aí quando a próxima alavanca 4, tá vendo? Ó, essa sequência tem que ser mantida, senão o sistema não funciona, ok? Beleza. É isso aqui que eu estou querendo fazer. O próximo argumento, a gente vai definir qual é o ponteiro base dos switches, que vai representar o estado de cada alavanca. Aqui, gente, deixa eu só voltar aqui, mostrar para vocês. Eu já até deixei já declarado aqui de uma vez, para a gente não perder tempo. Então eu vou usar esses switches aqui, do 21 ao 27. Isso aí vocês podem escolher os switches que vocês quiserem, contanto que coloque o valor do primeiro switch, o endereço do primeiro switch da primeira alavanca, ok? No caso aqui é o 21, no nosso caso. No caso de vocês vão escolher a posição que vocês vão colocar. Só lembre-se de colocar o endereço correto. Voltando lá, a gente vem aqui, ó, switch base, a gente coloca 21, porque a gente quer que pegue a partir do switch 21, e show de bola. Aí agora nós vamos pegar o terceiro argumento. O terceiro argumento, ele vai dizer quantas alavancas vai ter no mapa. A gente vai definir 7, porque são 7 alavancas. Então, cada mapa vai ter a quantidade de alavancas e aí você vai configurar de acordo com cada mapa aqui, ok? E por fim, o Action Page. O Action Page, aqui a gente vai definir o número, né, o valor da página do evento que vai ser acionado, aliás, que vai ser disparada a ação da alavanca ou subir ou descer, ok? Alterar o estado, então isso aqui vai ficar encarregado de uma página. E no caso aqui a gente vai escolher a página 1. Lembra que a gente colocou aqui 2 páginas para cada alavanca? Então, a primeira página vai ser aquela da ação que a gente definiu. E a página 2 vai ser a interação com ela por si. Ok? Aqui não vai ter nenhuma condição, porque a gente vai sempre usar a segunda página. E aí a primeira página é para fazer alguma ação com essa alavanca. Se ela vai fazer algum som, se ela vai simplesmente girar. Então isso aqui vai ficar a cargo dessa página aqui. Vai ser a responsabilidade desta página aqui. Ok? Tranquilo. Então isso aqui não tem mistério. Vamos fazer assim por enquanto, para a gente poder entender o rolê aqui. Vamos agora implementar a nossa LP config. Vamos vir aqui nos eventos comuns. A programação defensiva eu vou deixar para depois, tá bom? Vamos aceitar os argumentos normalmente.
Então esse switch aqui, ele vai indicar se o nosso puzzle foi iniciado, se ele está ativo, ok? Então a gente vai deixar assim ativado. E aí na sequência a gente vai fazer a interface aqui de uma outra função que nós vamos precisar, que é onde a gente vai fazer a limpeza das alavancas, dos estados da alavanca, tanto quanto o valor, e a gente vai fazer a interação com os eventos por lá também. Aqui a gente vai chamar o LP Clear. Por enquanto só a interface, tá, gente? Vamos nos preocupar com isso aqui em outro momento, ok? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma outra função chamada LP Toggle. Essa função aqui, ela vai ser responsável por fazer o movimento das alavancas. Então a gente vai ter como ponto de partida a alavanca aqui, certo? Aí aqui na página 2, a gente vai fazer a chamada dessa função, ok? Essa função aqui, ela vai receber um argumento. E qual é o argumento? O argumento é o índice da alavanca que a gente está interagindo aqui. Até porque pelo mapa não tem como o evento comum saber qual alavanca que a gente está se referindo. Então a gente precisa dar um argumento aqui no próprio mapa, no próprio evento do mapa. Então aqui eu vou declarar uma nova variável. E essa variável, gente, eu vou colocar aqui mais para baixo. Porque aqui a gente vai... Aqui eu vou deixar esse espaço dedicado para os argumentos, tá bom? Daqui até o 28. E aí eu vou pegar o 29. Né? Como são 7 argumentos, então do 29 para frente está seguro. Não vou precisar deles para usar os argumentos aqui do LP Config. Então eu vou colocar aqui, ó, o índice, tá? Declarar essa variável aqui. E essa como é a primeira alavanca, então aqui vai ser 0, tá bom? E aí a gente vai aplicar essa alteração aqui lá nas outras páginas também, nos outros eventos, perdão. Então a gente vem aqui, página 2, aí aqui como é o segundo, então aqui é o índice 1, né? Lembrando que é em base 0, ok? Aqui o terceiro a gente sobe para 2 e aí você incrementa aí para todas as alavancas. Aqui a gente coloca o 3ão. Aqui a gente vai por 4. Aqui nós vamos por 5. E aqui nós vamos por 6. Né? Que é o último índice da alavanca, né? Com 7. Ah, agora que eu vi aqui, ó. Fiz besteira aqui, ó. Olha só. Prestar atenção. Página 2, tá bom? Não é na página 1. Atentem-se a isso. Aqui, ó. Senão não dá certo, né? Até aqui eu mamei. Pronto. Aqui eu sei que deu certo, olha lá. Maravilha. Pronto. Vamos dar aquela salvada, né? Só para garantir. E por enquanto a gente está nesse estágio aqui, certo? Vamos ver aqui rapidinho. Vamos fazer um teste aqui para a gente certificar que ele está indo para os camaradas certos aqui. Tranquilo? Vamos lá. Então, ó, inicializou o nosso projeto. Ó, nosso sistema já está ativo. Veja que ele já fez as configurações que a gente precisava. Tranquilo, né? E ó, agora a gente vai observar essa variável aqui, ó, 29. Ó, vou falar com a primeira alavanca, ele vai entregar 0, porque é o primeiro índice. Aqui ele vai entregar 1. 1, perfeito. 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto, isso aqui é o necessário para a gente poder fazer o funcionamento da função lá, ok? Agora vamos fazer uma programação defensiva aqui, já que deu certo. Né? Vamos fazer a programação defensiva dessa função. Aqui a gente vai testar se o sistema está ativo, porque se não estiver ativo a gente não vai fazer nada. A gente corta a zoeira. A gente também vai cortar quando o índice for um valor negativo, tá bom? Se o índice for um valor negativo, né, o que não pode acontecer, a gente também corta essa zoeira, beleza?
cortou. E aí a outra condição que a gente vai precisar aqui é testar se esse índice ele também não passou do nosso limite de alavancas. Ou seja, se é maior ou igual à quantidade de alavancas. Ou seja, pode ser do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas como são 7 alavancas, o índice 7 para cima já não pode. Então a gente também tem que cortar a zoeira aqui. Senão a gente acaba tendo um probleminha aí de off by one, né? Muito bem. E aí aqui a gente deixa um espacinho assim. Aqui não é uma regra não. Isso aqui é só meu jeito de fazer separar, tá bom? Vai ficar mais legível. Muito bem, pessoal. Então agora, qual que é a ideia que eu vou fazer aqui? Quando eu for interagir com essa alavanca aqui, eu preciso que as alavancas adjacentes também aconteça essa interação, ok? Então a gente vai fazer uma verificação. Por exemplo, vamos supor que eu peguei essa alavanca aqui. Então eu vou criar um iterador que a gente vai encapsular um limite, né? A gente vai empacotar uma certa fração de alavancas aqui e a gente vai percorrer entre elas e aplicar a condição em todas elas. No nosso caso aqui, vamos por enquanto aceitar o seguinte, que a gente está pegando só uma alavanca ao lado. A gente vai ver que a gente consegue configurar com quantas a gente quiser. Mas vamos considerar que a gente está configurando somente com uma alavanca ao lado. Tudo bem? Feito isso, nós vamos fazer o seguinte. Se eu interagir com essa alavanca aqui, essa aqui também precisa ser acionada. Aí a gente vai criar um limite aqui, ó. A gente vai pegar aqui, a gente vai fazer um empacotamento com essas 3 alavancas. A gente vai percorrer entre essas 3 e vai aplicar a ação em cada uma delas. Ok? Então nós vamos preparar o iterador que vai fazer o seguinte. Vejam só. Então eu vou declarar mais uma variável aqui. Nós vamos chamá-la de... Aí eu vou colocar na 31, tá bom? Deixar um espacinho ali no 30 mesmo. Aí aqui já são as variáveis internas do sistema. Então a gente vai ter um LP init e o init it e itend, né? Que a gente vai apontar e percorrer pelos iteradores. E aí aqui no IT, nós vamos colocar, por enquanto, o índice, certo? Nós vamos receber o índice. Aí, como a gente está pegando o primeiro, então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar para trás, né? A gente vai voltar o índice. Então aqui, eu vou simplesmente subtrair a 1. Lembrando que isso aqui nós vamos refatorar depois, tá bom? Vamos aceitar que vai ser só com um de um lado e do outro, tá bom? Um da esquerda e um da direita. Agora nós vamos pegar o itend. Ele também vai receber o índice, ok? E aí, aqui como ele vai ser o da direita, a gente soma com 1. Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Aí agora a gente, configurado o nosso iterador, a gente abre o laço. Abre o laço aqui. E aí a gente já põe a condição que vai romper esse laço. Se por acaso o IT ele for maior que itend, a gente corta essa zoeira. No caso aqui a gente quebra o laço só, a gente não vai acabar com o evento em si. Então a gente já fez o encapsulamento, a gente já pegou os 3 eventos dentro do... A gente fez um subgrupo de alavancas aqui. Nós vamos percorrer por todas elas. Eu vou declarar uma outra variável aqui, que ela vai ser o seguinte, ó. Então aqui eu vou declarar uma outra variável aqui mesmo, e aqui ela vai me dizer o seguinte, ó. A gente vai colocar um outro índice, tá bom? Isso aqui vai ser uma cópia, vocês vão entender por que eu tô fazendo isso mais pra frente, tá? Mas vamos por enquanto fazer assim, só pra gente não ter que mexer muito no sistema depois que a gente for fazer a refatoração. Porque a gente vai fazer um tratamento com esse índice antes da gente pegar e percorrer pelos eventos por si só, tá bom? Então a gente vai fazer um tratamento, então eu já vou deixar copiado aqui no jeito. E agora nós vamos fazer o que a gente precisava realmente fazer. Nós vamos alternar o switch. Tranquilo? E depois nós vamos
aplicar os efeitos ao evento, que é o que eu estou querendo chegar, para a gente entender e ver se funcionou a nossa aplicação aqui. Então, o do switch aqui vai ser tranquilo. Ó, eu vou criar uma outra variável aqui e eu vou usar ela para desreferenciar o switch, ok? Então aqui eu vou colocar um pSwitch. Aqui eu vou pegar o ponteiro, né, o endereço do switch que eu preciso. E aqui é tranquilo, eu vou pegar a base do switch, ok? Essa base aqui. E eu somo pelo índice atual da nossa iteração. Aí não vai ser mais esse aqui, mas esse daqui. Tá bom? Só isso aqui tá feito. Aí pronto, já temos o endereço. A gente vai fazer a desreferência do switch. Aqui, ó. A desreferência. Perdão, aqui. E aí a gente faz um toggle on e off. Tranquilo? A gente vai fazer um toggle on e off. Porque, por exemplo, se a alavanca já estiver ativada, ela será desativada. Se ela estiver ativada, ela será desativada. Então, a gente vai fazer essa alternância aqui. Por isso, nós vamos botar como toggle desse jeitão aqui. E a gente aplica os efeitos ao evento. A gente vai fazer a mesmíssima coisa, só que declarando uma outra variável, obviamente, que vai ser o evento da alavanca por si só. Não tem esse N aqui não. É EV, é o ID do evento. Mesma coisa. Aí agora nós vamos pegar a base do evento, que a gente declarou lá na configuração, e a gente soma pelo índice já tratado, ok? Isso aqui a gente não tratou ele ainda, só para a gente ver o bichinho funcionando. E aí pronto, aqui é questão de a gente fazer isso aqui, ó. Nós vamos fazer uma chamada de evento, vamos pegar o evento que a gente capturou, e a página é o action page, aquele quarto argumento que a gente declarou, né? A gente vai fazer a chamada daquela página que a gente configurou lá no argumento. Se a gente configurou aquele argumento como 2, então a gente vai chamar sempre a página 2 desse evento. Essa que é a ideia que a gente queria fazer aqui. Beleza, agora, e aí feito isso, a gente já pode partir para a próxima alavanca. Aí a gente só faz o incremento do ponteiro do iterador, que ele já vai passar para a próxima posição. Beleza, maravilha. Beleza, gente, então aqui tá feito. Aqui no índice, gente, eu vou fazer uma errata aqui. Eu acabei referenciando a variável errada. Ó, o que acontece? O que esse índice ele vai fazer? Ele não vai pegar o índice atual. Se eu deixar desse jeito que eu deixei aqui, o que vai acontecer? Ele vai interagir só com o evento que eu acionei. Por exemplo, se eu interagir com um evento, no caso aqui, com a terceira alavanca, então ele vai aplicar só a terceira alavanca, não vai aplicar a segunda e a quarta. Então aqui a gente precisa colocar o iterador mesmo, tá bom? Como valor, tá bom? Vamos agora deixar desse jeitinho aqui. Então agora tá pronto. Então aqui a gente agora vai ter que implementar a página 1. Muito bem, então aqui a gente vai fazer a animação da alavanca descendo e subindo, ok? Nós vamos então aproveitar, vamos fazer um teste aqui. Nós vamos ver se o switch, aí aqui é livre para a gente pegar o switch que a gente referenciou lá. Já que não tem como fazer uma desreferência do switch para testar uma condição, então a gente precisa fazer desse jeito aqui, tá bom? A gente vai pegar a alavanca diretona mesmo, a alavanca que vai ser vinculada a esse evento. A gente vai colocar aqui, ó. Se essa alavanca ela já está ativada, então nós vamos fazer, né, no caso aqui a gente vai, por exemplo, a gente vai fazer a ativação lá e depois vai aplicar. Então, se a gente recebeu o switch ativado, então a gente vai fazer o efeito da alavanca abaixando. Por quê? Porque o efeito foi aplicado. Então, vamos colocar aqui, ó, este evento, vamos pôr uma frequencinha de 6, acho que já tá bom. Aí aqui a gente põe para baixo, direita, para cima e esquerda, que é o movimento dela abaixando. Aí aqui no else, no condição se não, a gente vai criar uma outra condição só por fim de prevenção, ok? O que vai acontecer aqui? Nós vamos pegar esse evento e a gente vai ver se esse evento ele já está virado para a esquerda. Se ele estiver virado para a esquerda, o
quer dizer que a alavanca está baixada. Ela está com o sprite dela, com a animação dela baixada. Então a gente precisa desvirar. Se ele não tiver virado para a direita, é que provavelmente está virado para baixo. Então a gente não precisa fazer absolutamente nada, ok? Senão o efeito ele vai ser aplicado novamente e vai ficar um efeito muito esquisito. Vejam só. Aí a gente vem aqui e faz um movimento contrário. Esquerda, cima, direita, baixo. Pronto. Maravilha. E aí agora é coisa da gente aplicar isso aqui em todos os outros 6 eventos. Aí aqui a gente só vai trocar o switch. O que era o 21, agora é o 22. Né? Já que o switch 22 é vinculado à segunda alavanca. Aqui, ó, mesma coisa, vinculado à terceira alavanca. Então a gente põe no 23. E assim sucessivamente. Aí, gente, enquanto eu faço aqui com vocês a alteração aqui, a gente vai ter que voltar lá no evento comum, já que a gente está mexendo com rotas de movimento. Então a gente vai ter que precisar lá do outro lado aplicar um Wait for All Movement. Senão vai ficar um negócio muito esquisito, certo? Então a gente já vem aqui, ó. Pronto, colocamos. Maravilha. Show de bola. Vamos ver como que tá por enquanto? Vamos testar? Ó, então estamos aqui. A porta por enquanto está aberta assim mesmo, porque a gente ainda não criou a condição aqui, mas depois nós vamos fazê-la. Então, por exemplo, eu vou falar com essa alavanca aqui. Então a ideia é que essa e essa se abaixem. Perfeito. E se eu fizer a mesma coisa, elas têm que subir. Ó, desse jeito aqui, tá vendo? Só que a gente vai enfrentar um problema aqui agora, ó. Eu vou agora falar com essa alavanca aqui. Olha só o que vai acontecer. Aqui no nosso caso, ela só abaixou 2 alavancas, certo? Pode deixar assim? Pode. Só que tá acontecendo um problema. Quer ver, ó? Vamos, só de sacanagem aqui. Esse aqui é o evento 3, esse é o evento 4. Lembrando que esse aqui é o evento 2, tá bom? Vamos fazer um efeito aqui, ó. Eu vou colocar o som de uma vaca, por exemplo, aqui, ó. Só para vocês verem que ele tá interagindo com esse evento aqui também, ó. Vou botar um som de vaca aqui. E você vai ver que agora, se eu abaixar a alavanca ali, vai fazer o som de vaca também. Por quê? Porque ele tá pegando o evento 3, menos 1, 2. Esse evento aqui, a porta. Depois ele vai pelo 3, 3 mais 1, 4. E não é isso que a gente quer. Tá bom? Então como que a gente pode evitar esse probleminha aqui, gente? A gente vai usar aquela variável que a gente usou como tratamento. E a gente vai fazer o seguinte. Se eu tiver aqui e não tiver nenhum evento para cá, então eu quero que aponta para o último evento. Mesma coisa o contrário. Se eu tiver aqui e não tiver nenhum evento para cá, eu quero que aponte para a primeira alavanca. É isso que eu vou fazer. E aqui é uma continha bem simples para a gente fazer esse tratamento. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar... A gente vai até fazer um comentário aqui. Que ele vai fazer justamente o que eu estou querendo te explicar. A gente vai fazer uma proteção dos índices. Então a gente vai proteger os índices das alavancas. Certo? A gente vai fazer a proteção das alavancas. Aqui a gente já deixou no jeito, né? E aí eu vou continuar a tratativa. Qual que é a ideia, gente? Eu vou pegar o índice que eu estou, ok? Vou pegar a calculadora científica que fica mais fácil a gente entender. Então a gente tem o índice da alavanca, certo? Vamos começar primeiro do último índice. Então, por exemplo, a gente está no índice 6, ok, tranquilo. Aí a gente aponta para a próxima alavanca, para o próximo índice, né? 7. A gente não tem o índice 7, então a gente precisa fazer uma proteção aqui, ó. A gente vai tirar o resto da divisão pela quantidade de alavancas que existem. Quantas alavancas tem nesse mapa? 7. Então se eu fizer 7 módulo 7, então ele vai entregar 0. Então aqui ele já está apontando para a primeira alavanca. Então aqui é o trabalho que a gente vai ter, é simplesmente vir aqui, ó. O índice, a gente faz o mod pela quantidade de alavancas que a gente configurou lá no nosso sistema. Pronto, isso aqui já é o suficiente. Vamos lá, vamos voltar aqui
Vamos pôr o som da vaca de novo, só pra gente certificar que se ele ainda tá acontecendo, se tá rolando esse evento aqui ainda, ó. Vamos lá. Então a gente fez aquele cálculo, né? Então, ó, vim aqui, ó. Olha lá, ele virou o primeiro índice, certo? Agora eu vou vir aqui, ó. Opa, o som da vaca de novo aí. Por que será que isso acontece? A gente não fez o módulo? E se a gente fizer as contas aqui, ó. Se eu pegar, de fato, -1 e tirar o módulo 7 dele, ele me entrega 6. Ué, mas não era para entregar 6? Aqui no RPG Maker, gente, ele não está entregando 6. Ele está entregando -1. Certo? Aqui ele está entregando -1 no nosso caso aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai precisar criar uma condição aqui, muito simples. Ó, a gente vai vir aqui, ó. Aqui, ó. A gente cria uma condição e diz o seguinte: se o índice for menor que 0, não vai ter else. Se for menor que 0, a gente faz a soma desse índice pela quantidade de alavancas. Isso aqui já vai funcionar. Porque veja só, se eu tiver... Deixa eu voltar a calculadora aqui. Se ele me der -1, se eu somar com 7, ele me leva para 6. Se porventura ele colocou -2, deixa eu pôr de novo aqui. Tem que zerar, né? -2. Se eu somar com 7, ele vai para o índice 5. Então aqui a gente já fez a proteção que a gente precisa. Agora vamos ver se a vaca vai mugir. Vamos ver. Não, agora ele mexeu com essa alavanca aqui. Perfeito, é isso que a gente queria. E ó, olha a ideia aqui, ó. A ideia é com que ele alterne os estados entre as alavancas, não que abaixe ou levante todo mundo junto. Tá vendo? É que alterne os estados. Muito bem, pessoal, então primeira parte fica por aqui. Já fizemos bastante coisa. No próximo vídeo a gente vai dar seguimento nesse sistema. A gente vai fazer a verificação das alavancas para liberar a porta. A gente vai fazer agora o resto do tratamento que a gente precisa. Show? Muito bem, pessoal, então eu vou ficar por aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo para dar aquela força. A gente está precisando. Se inscrever, caso não seja inscrito, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Próximo vídeo tem parte 2. Vou ficar por aqui, até a próxima, bons estudos e eu fui!